convidar o Tiago para trazer a palavra. A gente dirigiu o culto de uma maneira um pouco diferente hoje, mas não menos abençoada. E agora o Senhor vai falar conosco pela palavra. Então tenha sempre em mente que quando o pregador prega, não é ele falando, né? A gente crê que Deus está usando a vida para trazer aquilo que o Senhor colocou no coração dele para a nossa vida. Amém? Então Deus te abençoe, Tiago. Boa noite, igreja. Graça e paz. Amém. Antes de estar ministrando a palavra, quero aproveitar a oportunidade do microfone, né, e estar agradecendo pelo presente recebido no domingo, né? Esse presente merecido, né? Porque na verdade a gente pegou em quarto lugar e deram uma canja aí, né? Até o quinto lugar. E já estou usando, pastor, foi bênção mesmo. Segunda-feira no seminário o pessoal começou a olhar e falou: nossa, que legal, né? Quanto que você pagou? Eu falei: nada, R$0. Bem prático também, graças a Deus. Gostaria de pedir aos irmãos que abrissem a Bíblia em Romanos, no capítulo 7. Romanos, capítulo 7. Nós vamos estar lendo o versículo 23 até o 25 na parte A. São Romanos 7, do 23 até o 25 na parte A. Louvamos, nós te bendizemos e nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor já tem realizado no nosso meio, pela tua graça, pela tua bondade, pelo teu amor. E, ó Pai, nessa hora peço a Ti que o Senhor venha falar conosco. Como disse o nosso pastor, que não é o homem que está falando, Pai, mas é a Tua palavra, Deus. Porque a Tua palavra é eficaz e poderosa e ela pode mudar as nossas vidas, Pai. Eu te louvo e te agradeço, ó Pai, porque o Senhor tem sido fiel em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Romanos 7, 23 até o 25 na parte A. Diz assim: mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Até aqui. Amém? Esse livro, né, tão profundo, que é o livro de Romanos, um livro que, segundo diz, né, a história, Deus, né, através deste livro, mudou a vida de Aurélio Agostinho, né, popularmente conhecido como Santo Agostinho, e mudou também radicalmente a vida de Martinho Lutero. Então esse livro de Romanos é um livro realmente profundo. E nesse pequeno texto que nós lemos aqui, Paulo ele está no dilema, expondo um dilema para a igreja de Roma. Ele está dizendo que como podemos, a lei versus a graça, como pode, né, o homem, outrora reprovado em obras, um homem mau em obras e reprovado por Deus, ter de uma hora para outra, ter sido transformado num homem de boas obras, aprovado por Deus. Aqui Paulo expõe um dilema, né, da lei que reprovava o homem contra a graça que aprova o homem. E Paulo aqui ele usa uma expressão interessante nesse versículo 24, que ele diz assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Era conhecido em Roma uma história de um rei maligno, que ele fazia com que seus prisioneiros fossem amarrados em cadáveres, e através disso eles morressem por contaminação. Era uma morte terrível, chamada de necroforia. E Paulo, através desse texto, ele faz, através dessa frase, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo aqui ele mostra para a igreja de Roma, que era composta de judeus e gentios, homens que não eram judeus, gentios que são homens que não eram judeus. Ele expõe para a igreja de Roma a eficácia do poder da obra de Cristo, que era tão poderosa para fazer com que o velho homem, a velha natureza, não contaminasse a nova natureza. E através desta analogia que Paulo utiliza, que era conhecida pelos romanos, por quem vivia em Roma, esse método terrível que este rei utilizava, um método antigo que este rei utilizava de amarrar cadáveres em pessoas vivas, para que essas pessoas morressem através da contaminação desses cadáveres.
Então Paulo utiliza essa frase dizendo como nós poderemos nos livrar do corpo desta morte. Mas aí ele conclui dizendo: dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Então nós vamos estar falando sobre a eficácia da obra de Cristo. A obra de Cristo, irmãos, ela é poderosa, ela é eficazmente poderosa. Ela é capaz de fazer com que este velho homem que está em nós, este velho homem que está morto em nós, ele não venha contaminar este novo homem regenerado em Cristo Jesus. Porque nós temos sim um velho homem morto em nós, porém este velho homem, através da obra de Cristo, que é realmente poderosa, não contamina este novo homem. Se nós não tivéssemos esse velho homem, como então poderia dizer que alguma pessoa pode começar começar bem e terminar mal? Nós mesmos conhecemos, cada um de nós aqui conhecemos um ou outro caso de uma pessoa que começou firme, fiel nos caminhos do Senhor, e novamente deu lugar à velha natureza, deu lugar ao velho homem, ou seja, aquele velho homem que outrora morto, ele começou a contaminar aquele novo homem nascido em Cristo, e essa contaminação, ela gera a morte. Mas em Cristo, na obra de Cristo, na obra de Jesus, nós temos esse poder sobrenatural que não permite que este velho homem contamine este homem novo, regenerado, nascido novamente em Cristo Jesus. Mas e o contrário? E como este velho homem pode contaminar este novo homem? O contrário também pode acontecer. Quando nós passamos a confiar nas nossas próprias obras, quando nós passamos a confiar exatamente neste novo homem, neste homem que agora foi regenerado em Cristo, quando a nossa confiança não está mais na obra de Jesus, quando a nossa confiança não está mais em Jesus, aí este velho homem, ele passa novamente a nos contaminar. Quando nós confiamos na quantidade de orações que fazemos, podemos dizer: olha, aquele irmão, nossa, é uma bênção, ora aqui, olha, quando ele ora, nem Elias, nem nenhum dos profetas é igual. Quando confiamos no nosso conhecimento, puxa, aquele irmão, olha, na Bíblia, meu Deus do céu, olha, não, na Bíblia não, ele conhece mais que a Bíblia, de tanto que ele conhece. Confiamos em nós. Quando confiamos no louvor, tocamos na unção que temos para cantar, para louvar, puxa, aquele irmão é uma bênção para cantar, para louvar. Puxa, quando ele louva, olha, tem engarrafamento de anjo na porta da igreja, tão maravilhoso que ele louva. Então, quando nós confiamos nisso, aí o velho homem, ele passa a contaminar esse novo homem. Então, nós não devemos confiar nisso, nós devemos confiar em Jesus, devemos confiar na eficácia poderosa da obra de Cristo, porque só assim, meus amados, nós não vamos ter novamente o velho homem sendo gerado e nós contaminando esse novo homem. Amém? É somente nessa obra eficaz de Cristo, somente a poderosa obra eficaz de Jesus. A obra de Cristo também na cruz, ela foi eficazmente completa. Ela não foi incompleta. Nós não necessitamos de autoajuda ou de ajuda para dar uma ajudinha, uma mãozinha para Deus, para que a obra dele se realize nas nossas vidas. Não, ela foi completa. Tudo aquilo que Jesus realizou não necessita mais de que o homem venha fazer algo a mais para que a obra de Deus se realize na vida de alguém. Por que hoje em dia nós vemos templos sendo superlotados por pessoas buscando fórmulas mágicas oferecidas por obreiros que estão aí fora? Por que nós vemos isso hoje em dia? Por causa de pessoas que ou não foram ensinadas, mas não compreenderam ou não confiaram nessa obra de Jesus. Por causa desse tipo de coisa, pessoas têm acreditado, como diz o salmista, no Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, e de onde me virá o socorro? E ele completa: o meu socorro vem do quê? Vem da meia ungida, vem da colher ungida, vem de fórmulas mágicas oferecidas pelos homens. Não, o meu socorro vem de Deus, vem do Senhor, que fez o céu e a terra.
É de lá que vem o nosso socorro, irmãos. A obra de Jesus não foi incompleta. Não necessita que a igreja complete a obra de Cristo na terra. A igreja vai proclamar a obra de Cristo na terra. É diferente. E por que nós estamos dizendo isso? Porque quando nós trocamos aquilo que Jesus fez na cruz, sua obra maravilhosa e completa, nós estamos desonrando a Deus. O livro de Malaquias, ele não se resume somente em Malaquias 3:10. O livro de Malaquias é muito mais profundo que isso. Ele fala sobre honrar a Deus. Deus reclama ao seu povo a honra que lhe é devida. Deus diz ao seu povo: eu sou Deus, então se eu sou Deus, aonde está a minha honra? O livro de Malaquias é profundo nessa questão, e nós precisamos também crer, não em elementos a mais para ajudar Deus a realizar algo, mas crer sim na obra de Cristo, crer naquilo que Jesus fez, que é eficaz, que é poderoso. E tudo isso, meus amados, quando nós não cremos, quando damos crédito a esses ensinos heréticos, blasfemos, nós acabamos desonrando a Deus. E pior do que isso, nós reduzimos e nós dizemos que a obra de Jesus é ineficaz. Dizemos que a obra de Cristo não teve eficácia completa em nossas vidas. E aí nós reduzimos e anulamos, o que é pior ainda, anulamos a obra do seu Filho Jesus, o Filho de Deus. Isso não pode acontecer. Nós temos que realmente crer e confiar naquilo que Deus fez, naquilo que Jesus realizou. Eu sei que é difícil, tivemos tempos difíceis, inclusive tem até esses falsos mestres que infelizmente intimidam o povo a acreditar naquilo que eles estão falando, dizendo: olha, não toquem no ungido de Deus, sabe? Estão querendo judaizar a graça, judaizar a fé, querem os benefícios da lei, mas não querem as maldições da lei, querem misturar a lei com a graça. Irmãos, eu creio sim que Deus, Ele protege a sua igreja, protege aqueles que são dele, porém essa questão de não tocar no ungido é uma frase, é algo que era no sentido literal no Antigo Testamento, onde realmente não se poderia tocar em um rei de Israel, porque o rei de Israel tipificava Cristo. Então não se poderia tocar, ele era literal. Se alguém tocasse no rei era morto. Por que você acha que Davi não tocou em Saul? Davi deixou Saul nas mãos de Deus, porque ele sabia disso. Era literal, e querem trazer isso para intimidar o povo. Eu creio sim que a igreja reinará com Cristo, ela reinará com o Senhor. Somos constituídos reis, sacerdotes, embaixadores de Cristo, porém não agora, não agora. Um dia reinaremos com Cristo em glória, em poder, no Senhor, mas não agora. Uma frase muito interessante que eu ouvi esses dias, ela não é minha, é a frase de um pastor canadense também, o Ed Benekitz. Ele disse o seguinte: Deus, Ele não deu um cetro e uma espada para a igreja. Deus, Ele deu uma bacia e um pano. Nós estamos aqui por enquanto, irmãos, para servir. Nós estamos aqui por enquanto para carregar conosco também as marcas de Cristo. Então, quando nós ouvimos sobre isso, nós temos que tomar cuidado e temos que deixar com que o Senhor, com que a obra dele seja exaltada, com que aquilo que Cristo fez seja exaltado, confiar realmente na obra dele, confiar realmente que tudo aquilo que o Senhor realizou lá na cruz do Calvário foi eficaz, foi poderoso, tão poderoso a ponto de o apóstolo Paulo comparar aqui algo tremendo. E é claro, mas Paulo não está falando aqui no sentido literal de um corpo amarrado ao nosso corpo, ele está falando no sentido espiritual, usando uma expressão daquela época conhecida, para que a igreja de Roma visse quão grande e quão poderoso é a obra de Cristo, quanto poder tem a obra de Cristo de realizar isso em nossas vidas, de fazer com que esse homem mau, maligno, que está morto em nós, não contamine esse novo homem regenerado em Cristo. E ela também é completa, é uma obra eficaz e completa, não necessita mais de ajuda de elementos, de ajuda de coisas que não estão de acordo com a vontade de Deus, mas é somente crer pela fé, crer que Deus realizou, é poderoso e eficaz. Não precisamos, irmãos, ficar buscando nem correndo atrás de fórmulas mágicas, sabe? Ano passado
eu e minha esposa, nós passamos por uma situação difícil. Aliás, não difícil, terrível. Ela estava grávida do nosso segundo filho, né? Era uma menina. E desde o início da gravidez, nós fomos, cada vez que íamos ao médico, fomos vendo que o problema ia se agravando, era cada vez pior. E nisso, nós chegamos até a ir até a Unicamp, né, a um médico da Unicamp, para ver se realmente tudo aquilo que era falado era realmente grave daquela forma. E começamos a mobilizar várias igrejas em oração, nós orando em lágrimas, rogando ao Senhor para que aquele quadro fosse mudado. E o quadro não foi mudado, irmãos. Ela nasceu, 3 dias depois, o Senhor a levou. E agora, numa situação dessa, fazer o quê? Buscar um psicólogo, buscar um psiquiatra, correr atrás de autoajuda? Não, nós buscamos a nossa ajuda do alto, nós buscamos a nossa ajuda de Deus. Chegaram a dizer para minha esposa, né, que ela deveria procurar um psicólogo. Ela respondeu: o meu psicólogo chama-se Jesus Cristo. Ele, irmãos, é poderoso. Ele é poderoso para te livrar de toda e qualquer angústia, de toda e qualquer situação. Confie, creia de verdade nele. Você vai dizer: mas é simples assim? Sim, é simples assim. A fé em Deus é simples. Porém, não é porque ela é simples que ela deixa de ser grandiosa e poderosa. Não, ela é simples e é grandiosa e é poderosa para te assistir nas suas dificuldades, para te assistir na sua vida, na sua caminhada cristã. E Deus vai te assistir, como Ele também tem nos assistido. Eu sou melhor que alguém? Ela é melhor que alguém? Não. Foi a forma de Deus nos assistir. Deus nos deu uma força sobrenatural que fez com que nós continuássemos crendo firmes nele. Não precisamos sair correndo por aí buscar ajudas extras fora da palavra de Deus, não. Somente no Senhor, somente nele nós cremos, e Ele nos ajudou e Ele nos guardou. Amém, meus irmãos? E para finalizar, quero dizer também que a obra de Cristo, além de ser poderosa, além de ser completa, ela também é duradoura. A Bíblia, ela não tem a resposta para os seus próximos 40 anos de vida. A Bíblia, ela tem a resposta para toda a sua eternidade. Creia no Senhor, confie nele. Ele tem a resposta para tudo aquilo que você precisa. Ele sabe o passado, Ele sabe o presente, Ele conhece o porvir. Ele é o Deus de todas as circunstâncias, todas as situações. Então creia nele, amados. Creia que a obra de Cristo, ela tem poder sobre a sua vida e ela pode transformar toda e qualquer situação. Amém? Deus abençoe os irmãos. Quero só encerrar com uma oração. Amém? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, pela tua obra na cruz do Calvário, por aquilo, Jesus, que tu fizeste, e por aquilo, Senhor, que o Senhor ainda vai fazer. Ó Deus, que o Senhor nos dê, Senhor, esta confiança em Ti, esta fé simples, para acreditarmos em Ti e honrarmos a Ti, Senhor. Ó Deus, não nos faça acreditar em fórmulas mágicas oferecidas pelos homens, que não funcionam e que, ó Deus, só trazem para as nossas vidas, Senhor, aquilo, ó Deus, que não é bom. Pai, que possamos confiar somente em Ti, porque apesar, Deus, de ser simples aquilo, ó Deus, ser simples, ó Deus, o Teu Evangelho, mas ele não deixa de ser grandioso e poderoso. Ó Deus amado, eu te louvo, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado. Eu me surpreendi com a comparação sobre a maneira como que ele veio e matava as pessoas. Eu já tinha ouvido falar, mas não tinha trazido isso a comparação com a nossa velha natureza. Se a gente realmente tirar para nós que a nossa velha natureza é como um corpo morto, a gente não vai voltar atrás e buscar coisa dela, né, Zé? Morreu, eu não sou mais aquela pessoa que eu era antes. Eu não posso voltar no meu passado e ficar trazendo coisa que eu já arranquei da minha vida, trazendo de volta para a minha vida. É bem isso mesmo, é trazer podridão, trazer coisa de um cadáver, de algo que já está morto, trazer de volta.
E isso tem, muitas vezes, né, feito com que cristãos se desviem do caminho do Senhor. Chega em tal ponto que trouxe tanta coisa de volta, já abandonou bebida, abandonou cigarro, abandonou isso, abandonou pornografia, abandonou tanta coisa que não prestava. Aí de repente está andando na graça e começa a trazer de volta o lixo. Né? Entra devagarzinho e a hora que vem está contaminado. Foi uma comparação que me surpreendeu. E como o irmão Tiago fez um comentário sobre os absurdos que a gente tem visto, né? Eu acho que eu vou parar de colocar na TV em programa dito evangélico. Eu acho que é melhor assistir um desenho, um jornal, ou qualquer outra coisa, do que esses programas. Não? Porque hoje eu vi algo que, se domingo eu já tinha ficado estarrecido. Né? A capazinha que estava sendo vendida a R$153, hoje foi para acabar. Né? O Vanderlei ligou em casa e falou: pastor, liga da CNT, você vai ver que absurdo. Era umas 2 horas da tarde. Eu corri, liguei na CNT, estava lá, Igreja Templária, não sei se alguém já ouviu. Alguém já ouviu falar? Está sim de denominações espalhadas deles já no Brasil. O absurdo que eu ouvi hoje era o seguinte: o dito pastor conseguiu gravar uma oração que o anjo Gabriel fez. Ele estava no momento de oração e por coincidência ele estava com o aparelho dele ligado, o gravador, e o anjo Gabriel materializou uma oração para ele. A oração é poderosa. Você compra o CD por um valor que eu nem cheguei a ouvir, e aí você coloca a sua causa e repete a oração do anjo. De Deus, aonde está? Aonde chega a criatividade do mal? E o pior, amados, o pior de tudo, é que milhares e milhares de pessoas ligam e compram o CD com a oração do anjo Gabriel. Meu Deus do céu. Até quando o povo vai gostar de ser enganado? Então a gente vê assim uns absurdos, umas coisas assim fora. Cada dia tem uma pior. E se o crente não estiver firme na palavra de Deus, estiver viajando, querendo resposta, resultado rápido, acaba caindo nesses caminhos. Olha, então eu vou dar um conselho: não assista mais programa evangélico na TV. Muda de canal, põe até no futebol, né? Pelo amor de Deus, não vale a pena. A gente tem visto cada absurdo que chega a se envergonhar. Agora, tudo bem, a gente conhece a palavra, a gente não se engana, mas e um crente novo? Alguém que está vindo para a igreja agora, que não conhece a Bíblia, que nunca pegou a Bíblia para ler sequer um livro inteiro. Ele entra numa dessa facilmente, cai numa enganação dessa facilmente. Então a gente vê a situação que está o mundo nos dias de hoje. Cada vez mais está se tornando difícil você ser realmente salvo nisso, você ser diferente daquilo que está acontecendo lá fora. Mas nós fomos chamados para fazer essa diferença. Amém? Então vamos manter firme o nosso alicerce, a nossa base na palavra de Deus. Não tem outra alternativa, não tem outro lugar aonde buscar. Tiago falou, né, deu testemunho da Carla sobre o psicólogo. Eu conheço um caso de uma família que passou uma situação complicada, não é daqui da igreja, por isso que eu estou testemunhando. E essa família, o casal, viveu um momento complicado e a mulher acabou indo para o tratamento com o psicólogo. Chegou lá, o psicólogo mandou para o psiquiatra. E é crente. E a pessoa está entupida de remédio faixa preta e a vida indo cada vez mais para baixo, confiando no psicólogo e no psiquiatra. Não estou desfazendo o profissional. Mas nós precisamos ter um discernimento. A minha esposa, no começo de conversão, fez um tratamento parecido com isso, com remédio faixa preta, e quase que ficou internada, de dopada que ela ficava com medicamento. Precisou Deus dar um sonho para a Natália. Nós éramos crentes não muito novos, já tinha uns 2, 3 anos de convertido. Através de um sonho que a Natália teve, que alertou a gente que o mal que estava entrando na vida dela era pelo tratamento médico. A Natália sonhou que era um copo de água que dava um remédio para a mãe e tinha um escorpião no fundo do copo. Era mais ou menos isso, né? Na próxima consulta eu fui com ela no médico.
Eu entrei no consultório do médico, o médico era esotérico, cheio de coisa, triângulo, cristal, e era médico mesmo, médico não médico. Ele estava entupindo ela, dopando ela com medicamento. Eu falei, doutor, eu vim aqui para encerrar o tratamento. Você está louco? Eu falei, não, nós vamos encerrar o tratamento. Aí precisou fazer toda uma programação de mês a mês, diminuindo, até que nunca mais ela ficou, nunca mais, até hoje nunca mais tomou medicamento faixa preta. Então é coisa assim que a gente precisa parar para pensar. Quem que é o nosso primeiro socorro? O Senhor, amados. Primeiro nosso socorro é o Senhor. Então nós vamos orar, vamos buscar em Deus, né? 90% dos problemas emocionais e psicológicos provém de opressão maligna. Por isso que não precisa de remédio faixa preta para curar. Aí a pessoa vai interna numa clínica. A gente conhece a história de pessoas que são internadas no sanatório espírita no Ceará. A pessoa fica completamente louca e possessa e dopada com remédio sobre remédio. Então isso é tratamento, isso é destruição. Teve uma época também, falando de remédio, né? Eu trabalhei numa empresa onde tinha uma opressão muito grande, eu estava num estresse terrível. E aí eu procurei ali um médico e comecei a tomar um calmante fraquinho, só que eu fiquei dependente do calmante. Rivotril. Comecei a tomar um quarto, depois metade, depois eu não ficava mais sem ele. Para dormir eu tinha que tomar. Só que no outro dia de manhã eu ia trabalhar dirigindo, eu me sentia atordoado. Uma vez num culto de quarta-feira, culto de oração que tinha na igreja presbiteriana para a gente congregar. O pastor de Mineira veio trazer uma palavra, e parece que ele falou para mim, ele começou a falar sobre esse negócio de remédio, Eu falei, você tem que ter fé, irmão. Pega a caixa de remédio e pisa em cima dela e nunca mais. Quando ele chamou o copeiro, eu fui o primeiro na oração. Eu cheguei em casa e fiz literalmente o que ele fez. Eu pisei na caixa do remédio, joguei no lixo, nunca mais eu tive problema para dormir até hoje. Então o que estava fazendo? Criando uma dependência química, mexendo com a cabeça, e aí você não consegue mais ter concentração para ler a palavra, para orar. Então é um perigo muito grande. Não estou dizendo que 100%, mas 90% pelo menos. Eu chuto 90% de problema emocional, psicológico, é de ordem espiritual. Então, fica aí o recado. Sábado nós temos culto. Né? Eu gostaria demais que todos que estão aqui quarta-feira possam vir no culto do sábado. Né? Nós temos feito o culto de sábado de uma vez só por mês, é sempre o segundo sábado do mês. É um culto diferenciado, evangelístico, com mais louvor. O pessoal do Sopro Divino vem. Sábado o pastor Ricardo de Limeira vai estar pregando. Né? Então é uma oportunidade de você trazer uma pessoa, convidar alguém, né? Principalmente alguém que não seja crente, né? Que possa ter um contato com a palavra. Então aproveite, né? Venha e participe. A última vez a gente conseguiu empatar com os visitantes, mas as outras vezes tinha mais gente de fora do que na Manaíra, eu ficava envergonhado. Então vamos vir, né? Vamos valorizar aquilo que a igreja está dispondo. Não é que a gente paga, a gente dá uma oferta para o pastor de fora vir. A gente faz uma social, a igreja usa do recurso que é a própria igreja que fornece, devido ao dízimo, para fazer o melhor. Né? E de repente as pessoas não usufruem disso. Né? Então vamos usufruir. Né? Em nome de Jesus, amém? Vamos nos colocar em pé. No outro sábado, lá, o Guedes está com a listinha na mão, dá o nome, o churrasco de espetinho, né? R$2 cada espetinho, está super barato, né? É só para a nossa comunhão, para a gente ter um tempo aqui de comunhão entre as famílias, né? Então se você não deu, deixa dando o seu nome, a quantidade para o Diácono Guedes hoje, né? Porque domingo é o último dia, né? Depois de domingo, sem chance, né, Guedes? Segunda-feira, pastor, inclui meu nome, não vou mais incluir. Tem gente que fica a semana inteira ligando. Inclui meu nome. Não, agora não vem mais. Tem que passar vontade. Amém? Deus seja louvado. Vamos agradecer ao Senhor. Depois tem comes e bebe no salão social. Pai, nós te agradecemos pelo dia de hoje, te agradecemos pelo tempo de intercessão, de oração que nós tivemos. Te agradecemos pela fé, porque nós cremos que bênçãos o Senhor derramou, o Senhor atendeu nossos pedidos. Te agradecemos, ó Deus,
porque o Senhor é bom, porque a tua misericórdia dura para sempre. Te agradecemos pela palavra que foi ministrada e pedimos ao Senhor agora, Pai, que a paz que tomou o nosso coração nesse culto, ela possa nos acompanhar, chegar à nossa casa e fazer morada ali, em nome de Jesus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo permaneçam conosco. Amém e aleluia. Dê um abraço a quem está ao seu lado.